O Warrior Dreams nasceu de uma peça que fiz na Mono em 2021, intitulada de Aparição Horizontal. Nessa peça, barra performance e instalação, usei bastante robótica, principalmente de luz, laser, LED e robôs de foco, para conseguir ler o corpo e com ele haver uma simbiose entre aquilo que era a minha aparição e toda a componente tecnológica e o aparato. Funcionava muito como uma espécie de instalação e cenário, pois o corpo, como estava suspenso, inerte durante todo o tempo, fazia com que todas as pessoas e os espectadores emergissem naquele universo que estava a ser levantado. Eu parto muito da questão do corpo. Eu, durante todo o meu período de atividade performativa, usava sempre o meu corpo como justificação da ação, do movimento. Procurava muito como ocupá-lo todos os cantos do espaço onde ele estava envolvido e acabei aos poucos e poucos, se calhar muito provavelmente de eu ter vindo das artes plásticas, onde crio peças físicas, onde, por exemplo, os vídeos do qual os movimentos estão sempre parados, portanto, só o videomapping é que consegue dar mais dinâmica, mas mesmo assim nunca foge muito àquele ponto. Acabei por colocar o meu corpo parado, como se fosse uma peça, mas ao mesmo tempo dar-lhe um movimento. Portanto, há uma ideia de que o corpo não é justificação para o movimento. O movimento não precisa de ser físico, mas também pode ser espectral. Neste caso, através do fumo e através da luz e também do som, claro. Portanto, há muito movimento quando o corpo está parado, seja ele micro ou macro, a intenção é sempre viva. O corpo nesta performance basicamente é uma extensão de tudo. Como esta peça transmite os bater as barreiras que existe entre aquilo que eu sou, biologicamente, e também aquilo que a tecnologia é, tecnicamente, mecanicamente. Portanto, há uma diluição, a fronteira dilui-se aqui nesta peça, porque eu tenho tanta importância como tem todo este aparato. Ou seja, eu não roubo, eu não uso falas, eu não uso movimento para justificar ações, eu só simplesmente coabito no espaço onde todo ele é um só e eu sou parte dele. Basicamente, entre corpo e consciência, aquilo que acontece é que eu, estando parado, eu estando com o corpo inerte, há toda uma combustão de pensamento que acontece por dentro. E aquilo que pode traduzir aquilo que está aqui dentro, ou tudo o que passa cognitivamente, por sinapses, por memórias, por ações internas, é colocado no modo externo como fragmentos de cor, vibração, som, luz, imagem, toda uma combustão de fenómenos que criam uma identidade visual que traduz no interior. Portanto, a memória aqui é muito forte, pois o vermelho, o azul, tem tudo raízes muito íntimas. Ou seja, mas isto tudo não parte de mim, parte tudo de uma inteligência artificial e machine learning. Ou seja, eu só simplesmente alavanca tudo isto. O resto é tudo as máquinas que constroem, através da inteligência artificial, o diálogo, a imagem, o som. Portanto, há aqui uma combustão de machine learning, juntamente com o AI contemporâneo, que faz todo o serviço, não só cria também, porque também é um protagonista. O dispositivo cênico basicamente vai consistir em 34 luzes no teto, todas elas apontarem para baixo, vão tentar me apanhar e tirar scanning, e essas luzes basicamente vão corresponder e guiar o espectador a uma narrativa onírica. Claro que a centralidade, no ponto de vista humano, sendo que eu sou a pessoa mais identificável no meio deste aparato, vou ser eu,
Portanto, eu serei o ponto central da peça, mas aos poucos e poucos vamos percebendo que há muito mais do que isso, que basicamente a máquina também fala, também pensa e também coloca o humano no sentido de ligação interna. E basicamente vamos perceber que nenhum dos dois estão separados e que somos todos um só e que a máquina veio também para aprender connosco e nós aprendemos com ela e ambos estarmos num sítio de sintonia, de evolucionismo e contemplação pós-humana. Pode tão dizer como nós podemos dizer sobre a inteligência artificial, ou seja, acho que isto é um diálogo de especulação. Tanto nós estamos a especular o que é que pode vir a acontecer, como a inteligência artificial também especula o que pode acontecer. Portanto, não posso dar respostas a essa questão, simplesmente posso criar pontos para uma maior compreensão e envolvência de nós com as máquinas. A expectativa perante o futuro é muito positiva, pois não acredito que as máquinas nos venham aniquilar, como sempre foi quase uma coisa profética falada por cientistas ou até mesmo pessoas contra a tecnologia. Eu acredito que isto é um caminho que vamos todos nós fazer, juntamente com a tecnologia, percebemos cada vez melhor. Ela está-nos aqui para ajudar, assim como estamos a ajudar a ela, e também para nos transformar, pois acredito que o ser humano ainda vai partir de uma fusão simiótica entre ele, seja o orgânico e tecnológico, que vai dar o humano 2.1, 3.0, outras versões por aí além, que realmente depois vamos conseguir viver em comunhão até chegarmos a um ponto que já vivemos por um só. O mesmo acontece com os telemóveis, com os carros, com tudo que até agora temos vindo a usar. Portanto, o que interessa aqui é que sempre fomos parte disto.